E assim, qual que é a forma para a gente evitar essas situações, assim? Como que a gente consegue fazer com que essa criança reporte alguma coisa que ela pode identificar como algo estranho, assim? Sim. E é complicado porque muitas vezes, na maioria das vezes, o abusador, eu falo abusador no masculino porque é a maioria, mas também existem abusadoras, né? Então, o abusador, no geral, ele pede, muitas vezes, claramente para a criança não contar para ninguém, senão algo ruim vai acontecer, ninguém vai acreditar na criança, ou então, não tão claramente assim, mas é nosso segredinho. Então, às vezes nem fala nada, mas fica esse pacto, sabe, assim, entre o adulto e a criança. Então, a criança sente medo, a criança acredita que realmente pode acontecer alguma coisa. Muitas vezes a criança, o adolescente também, sente que é um pouco da responsabilidade dela, A culpa, né? Sente uma culpa a também. culpa, porque de alguma maneira a criança ela tá interessada, porque a criança ela é curiosa, a criança quer a atenção, então ela tem alguns ganhos ali. E aí quando acontece o abuso, ela também não sabe identificar que aquilo é um abuso, que aquilo é nocivo para ela. Então, muitas vezes as crianças não contam. Assim, na maioria das vezes, as crianças e os adolescentes não contam. Porque não sabe que aquilo, quando a criança é pequena, ela não sabe que aquilo é algo nocivo. E quando é um pouco maior, até sabe, mas aí essa coisa do errado, vou levar bronca. Então, não conta. A ideia é estimular que a criança e o adolescente conte, então, avisando ela, né, através de diálogo. Então, entre pais e filhos, entre professores, pessoal da área de saúde. Conversar. Que essa conversa do abuso sexual, como a gente está conversando, que é um tabu, é um pouco tenso, Sim, é delicado, é né? delicado, se torne comum. Se torne um assunto corriqueiro na família. Muitas pessoas acham que é uma leitura ou uma única conversa Que vai que resolver. vai resolver. Mas esse assunto tem que ser trocado sempre com naturalidade para que a criança vá entendendo. Então, através de conversa, de informação, falar para a criança desde do berço, assim, que o corpinho é dela, que ninguém pode passar a mão em determinados lugares. E não só passar a mão, né? Mas, assim, tem muita gente... A gente tem uma cultura de querer abraçar e beijar a criança à força. Aquela coisa, uma coisa que eu sempre falo até na família, assim, para as crianças. Se você quer cumprimentar dando beijo, dê, senão você faz com a mão. Sim, Né, para você fazer um limite, tipo, ó, essa pessoa não quero. E às vezes ali a gente consegue até identificar quem que essa criança talvez não se sinta tão confortável junto. Então, também. né, é uma forma até às vezes da própria criança falar sem dizer, né? Exato. Então, assim, a primeira pergunta que você me fez foi o que é abuso. Eu dei o exemplo da comida para ficar assim bem lúdico, que qualquer coisa pode ser um abuso, aquilo que passa do nosso limite. E às vezes forçar uma criança a dar beijo já é um abuso. Não é um crime, não é um abuso sexual, mas passou de um limite, a criança não quer. E a gente, às vezes, a gente quer. Eu quero dar o beijo na criança. Então, eu vou forçar essa criança a me dar um beijo porque eu quero. Eu estou muito mais preocupada comigo Do que do que, com de ela. fato, com a criança. Então, acho que levar informação para a criança, levar informação para os pais, para os educadores, para que eles possam estar dentro deles com essa compreensão, para que eles possam também rever as atitudes e também os traumas. Porque muitos pais também passaram por situações abusivas e sem a elaboração adequada. Então, como que ele vai conversar com uma criança, proteger uma criança, entender isso, se ele também, se essa pessoa também não elaborou dentro de si os próprios traumas, os próprios Não abusos? conseguiu reconhecer, né? Não, É difícil, na verdade, não só para criança, mas para mulheres, por exemplo. Se a gente pegar alguma mulher que sofreu algum tipo de abuso sexual, ela demora para assimilar que aquilo aconteceu em muitos casos. E quando ela assimila, ela ainda tem vergonha de falar sobre o assunto e sim, demora muito mais ainda para denunciar, por exemplo, né? é. Então é um processo muito interno, até mesmo para o adulto. Imagine para uma criança. Pois é, e aí entra também aquelas repetições geracionais. Porque uma mulher que sofreu um abuso, que não contou, que não teve com quem lidar, ela guarda, aí ela não fala, não conversa com essa criança, aí essa criança também
sofre um abuso, aí o filho dessa criança que cresceu, isso vai se repetindo, esse ciclo, até alguém conseguir cortar, né? Através de conhecimento, através de uma análise pessoal. Então, essa mãe, ou esse pai, esse adulto, muitas vezes, como você falou, não conta. Porque não sabe elaborar, porque tem vergonha, porque é um trauma, é um machucado. E eu vejo isso muito no consultório, mulheres adultas, me contando pela primeira vez. E me contando pela primeira vez depois, assim, de um ano de análise, conta e já não quer mais falar sobre isso. Joga rapidinho e acabou, é isso que você vai tirar de mim hoje. E tem isso, isso acontece muito pela culpa. Porque muitas pessoas crescem acreditando que a culpa foi dela. Isso, eu seduzi, até pela cultura machista, né? Será que eu não usei aquela roupa? Será que eu não dei uma corda? E muitas têm certeza que a culpa é delas. Aí não conta por vergonha, mas não é culpa delas. Isso é muito importante esclarecer. Porque a vítima nunca tem culpa.